Bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Edilson Tomás de Souza, professor da Rede Pública Estadual e leciono na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ministro José Américo de Almeida, no município de São João do Rio do Peixe, pertencente à 9ª Gerência Regional de Ensino. E após fazermos o estudo relacionado ao plano de estratégias que faz parte dos estudos remotos a serem desenvolvidos na rede estadual, eu gostaria de compartilhar com os meus colegas algumas considerações que permitem os professores a elaborarem o seu programa. Então, a gente vai, neste momento, falar um pouco sobre o plano de estratégias dos anos finais do ensino fundamental. Então, eu gostaria de, inicialmente, já apresentar para vocês o esboço do programa estratégico que cada professor da rede terá que elaborar durante as 4 semanas, né? Então, nós temos aqui um esqueleto, possamos dizer, que foi proposto através do material de orientação da Secretaria de Educação. Então, eu vou apresentar aqui para vocês cada passo, né, cada parte. Então, aqui eu fiz uma quebra no modelo, para que a gente possa se orientar direitinho. Então, começa aqui, programa estratégico, aqui você vai colocar a semana, né? Primeira, segunda, terceira ou quarta semana. Aqui é colocado o nome da escola, né, nesse espaço aqui, e a gente já vem aqui com essas janelas. Então, aqui você vai colocar o nome do professor, a disciplina, eu preferiria colocar componente curricular, né? E aqui vem o eixo norteador, porque cada semana dessa ela vai ser trabalhado um eixo, né? Nós vamos ter 4 eixos, basicamente. E nessa outra caixa de texto aqui, nós vamos colocar uma breve apresentação do eixo, né, na disciplina. Ou seja, esse eixo que vai ser trabalhado aqui, que mais adiante eu vou apresentar para vocês os 4 eixos que vão ser trabalhados, né, nesse plano estratégico. Então, você vai fazer aqui uma breve descrição, uma breve apresentação desse eixo norteador. Se eu estou fazendo a primeira semana, então eu vou me referir ao eixo norteador da primeira semana. Dando sequência, nós vamos ter mais algumas caixas de texto. Essa caixa aqui, ela vai trazer habilidades da BNCC, né? Então, você vai buscar na Base Nacional Comum Curricular habilidades que estejam relacionadas com esse eixo, né, que você está trabalhando. Em seguida, nós vamos ter aqui uma outra caixa onde aparecem objetivos, né? Então, esses objetivos eles vão estar relacionados com quem? Com os conteúdos, né? A partir das unidades temáticas que você escolheu e do eixo lá, né? Do eixo trabalhado. Então, você vai aqui colocar, né, uma seleção de conteúdos e aqui você vai abordar os objetivos que você vai trabalhar, né? O que você quer chegar, onde você quer chegar, ou o que você quer conseguir a partir desse conteúdo que você selecionou. E nessa outra caixa aqui ao lado, você vai colocar o quê? Estratégias. Então, quais as estratégias que você vai utilizar para trabalhar esses conteúdos, né? E chegar a esses objetivos. Então, aqui você vai colocar as inúmeras estratégias que serão utilizadas. Eu quero deixar bem claro que mais adiante eu vou colocar um modelo que eu já elaborei, né, de um plano relacionado, de um programa relacionado à primeira semana, para ficar mais claro. E na parte final nós vamos ter essas 3 caixas de textos. Essa primeira caixa aqui refere-se a referências para o estudante. Então, se você apontou lá alguns conteúdos, é interessante que você coloque algumas referências para o seu estudante. Que referências são essas? Sites que você possa estar utilizando, canais como, por exemplo, o YouTube, né? Se você está utilizando uma série, um filme, então você coloca links. Então, aqui é sempre bom você
abordar algumas referências para que o aluno possa fazer uso. Se eu estou utilizando um livro, se eu estou utilizando algum material digital, alguma plataforma, então você vai colocar nesse espaço aqui. Essas duas caixas, essa corresponde a atividades, né? Você deve colocar aqui, né, de forma descritiva, qual atividade que você está propondo, né? Você está propondo responder um quiz, né, através do formulário do Google Class. Se for, então você vai colocar aqui o tipo de atividade que você está propondo. É assistir um vídeo lá no YouTube, no canal X, então você vai dizer como é essa atividade que você vai querer. Se é assistir o vídeo, fazer um resumo, ou então a partir do vídeo tal que foi mencionado na referência, resolver as questões X e Y e tal. E aqui vem a data de envio. Então, essa data de envio é importante, né? Porque nós vamos ver mais adiante aí que no cronograma da semana nós vamos ter que estipular, né, um prazo para que esse aluno possa entregar essas atividades, né? Então, é interessante que você coloque essa data de envio. Bom, aqui nós já temos um modelo mais ou menos elaborado, né? Que eu preparei para que a gente possa apresentar para vocês. Então, tenho aqui, ó, Programa Estratégico, primeira semana. Aqui o nome da escola, a escola onde eu trabalho. O nome do professor, né? Meu nome é Edilson Tomás de Souza. O componente curricular que eu trabalho é matemática. E para essa semana, a proposta da Secretaria de Educação é o eixo norteador Identidade e Autonomia. Então, aqui é feita uma breve apresentação do eixo na disciplina. Então, eu coloquei no componente curricular matemática, através do eixo Identidade e Autonomia, iremos buscar a compreensão e o entendimento que o nosso estudante tem a seu respeito, ou seja, quem é, onde está situado e o que pode fazer para desenvolver a sua autonomia como estudante e como pessoa. Habilidades da BNCC. Bom, aqui eu peguei duas importantes competências da BNCC, né? Competências gerais, que na minha concepção, eu acho que aqui nesse campo deveria se colocar as 10 competências gerais da BNCC, e não essa parte de habilidade, já que a habilidade nós vamos tratar lá na parte de objetivos, né? Então, é uma ressalva que eu faço. Então, mediante esse conteúdo, você vai escolher uma ou duas ou mais competências gerais que pode ser trabalhada com o nosso estudante. Então, aqui eu escolhi duas competências gerais da BNCC. Em seguida, vem a parte de conteúdos. Então, eu pensei em dois conteúdos para a gente trabalhar. Endereço geográfico e social do estudante e o tema ética, né? E aí, qual o objetivo, né? Então, com relação ao espaço geográfico e social, a gente coloca como objetivo conhecer o espaço geográfico e social em que o aluno está inserido. Ou seja, através da abordagem desse conteúdo, a gente busca, né, que o aluno ele conheça o espaço geográfico em que ele está inserido. Que espaço geográfico é esse? Então, vamos fazer aí um estudo para que o aluno conheça desde a galáxia, né, em que ele vive, né, até o seu endereço social. Porque se ele sai lá da galáxia, ele vai vir para o sistema, ele vai vir para o planeta, ele vai vir para os continentes, e aí a gente vai passeando por esses vários espaços geográficos. E com relação à ética, a gente coloca como objetivo refletir sobre os conceitos, né, de ética e valores, e também buscar a aplicabilidade desses conceitos, a relação desses conceitos com o momento que nós estamos vivendo, que é essa pandemia do coronavírus, né? Nós sabemos aí que a ética, ela tem sido um tema muito suscitado com relação a essa questão da contaminação, né? Da multiplicação do vírus, tanto mundialmente como
local, né? Então, é preciso que a gente tenha alguns preceitos, né? Alguns valores para se tratar dessa questão, que é uma questão muito delicada. E como estratégias, a gente pode colocar aqui o que é que a gente vai utilizar, né? De que forma a gente vai trabalhar isso? Então, uma proposta aqui é gravar uma aula utilizando o Zoom, né? Ou o Google Maps. Você vai gravar uma aula e essa aula ou você vai postar, né, na turma para que eles possam assistir, ou você pode fazer até uma videoconferência com a turma debatendo esse tema. Outra questão seria fazer posts de orientação de estudo, né, sobre o endereço geográfico do estudante, para que eles possam compreender a sua localização no universo, no mundo, no continente, no país, na região, no estado, no município e nas redes sociais. E aqui, finalizando o nosso programa, a gente vai colocar aqui, como eu já disse, aqui seriam as referências, né? As referências para o estudante. Então, aqui, como referência, ele vai ter que acessar a plataforma, né? Acessar a plataforma, o Google Class, e lá ele vai encontrar as atividades. Lá, você vai colocar o vídeo que você fez. Se você elaborou a aula, você vai colocar lá o link desse vídeo para que ele possa fazer o acesso. E nessa caixa de texto, com relação às atividades, aqui está sendo proposta 3 atividades, né? Responder um questionário sobre o endereço geográfico e social no Google Class, fazer a leitura de textos reflexivos sobre ética, também através do Google Class, e responder a um quiz sobre ética, utilizando o Google Sala de Aula. Então, aqui são algumas atividades que o estudante ele pode realizar em sua casa. E aí foi colocada aqui uma data de planejamento, né, de envio, no dia 29/4/2020. Agora, eu gostaria de utilizar do material da Secretaria de Educação, né, que foi proposto para os professores fazerem um estudo, juntamente com a gestão escolar, que vai justamente nortear, né, orientar a elaboração desse programa. Então, nós temos aqui, para os anos finais do ensino fundamental, os eixos norteadores estão agendados da seguinte forma. Nós vamos trabalhar durante 4 semanas. Aí os eixos são: primeira semana, identidade e autonomia; segunda semana, natureza e sociedade; terceira semana, saúde; e a quarta semana, economia. Então, esses são os eixos, né? São os eixos que estruturam, de certa forma, esse programa. E aqui a gente traz os temas, né? Os temas a serem abordados em cada eixo norteador. Então, aqui na primeira semana, você vai trabalhar estudo orientado, nivelamento, projeto de vida, cidadania, direitos humanos, autocuidado e cultura. Já na segunda semana, natureza e sociedade, que é o eixo, vai se trabalhar a questão da sustentabilidade, estudo orientado e nivelamento. E assim segue, né, os temas, como vocês podem observar aqui. Existe, gente, um calendário, a gente pode dizer assim, um cronograma semanal a ser observado. Então, aqui nós temos as semanas, né? As 4 semanas, acompanhada dos seus eixos. E aí, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, elas vão justamente corresponder os dias em que as atividades elas serão enviadas pelos estudantes, né? Elas serão enviadas pelos estudantes. E os outros dias, terça e quinta, serão os dias dedicados aos estudos e atividades. Ou seja, a segunda-feira ela é dedicada à área de linguagens. Então, os professores da área de linguagens eles vão enviar atividades para os seus estudantes nesse dia. Já na quarta-feira é a área de humanas e na sexta-feira a área de exatas. Vale salientar que essas atividades
devem ser atividades assim não muito extensas, né? E que não fujam do conteúdo que está sendo proposto, ou seja, não saiam do eixo, né? Não fujam do eixo estruturante, norteador, que está sendo proposto pela Secretaria de Educação. Tendo em vista, né, que o estudante ele já vai estar em sua casa recebendo uma gama de atividades, e nós sabemos como é difícil, né? É, esses estudantes estarem experimentando essa nova metodologia, né? Que aí é algo novo para nós, professores, e também para os estudantes. É importante que, nesse momento, os professores eles não realizem atividades para nota, entre aspas, né? Porque, nesse momento, a gente foi orientado que essas atividades elas não são atividades como prova, como testes, né? Em que é cobrada uma nota do aluno. Elas são atividades complementares, né? Elas são atividades complementares. Então, nós temos que fazer o máximo, né? Tentar motivar o máximo nossos estudantes para que eles se familiarizem bem com essa plataforma e que eles possam desenvolver muito bem essas atividades. Aqui, gente, é proposto para os anos finais do sexto ao nono ano que as atividades, o acesso às atividades, os alunos vão ter acesso a essas atividades de que forma? Através de vídeo, de áudio, de imagens, de textos digitais, entre outros. E vamos estar sempre utilizando o quê? A plataforma do Google. Por isso, nós fizemos acesso, né? Fizemos a formação no Google, sala de aula, estudamos algumas ferramentas importantes, como o Zoom, essa mesma que eu estou utilizando agora, e outras ferramentas que vão auxiliar no desenrolar dessas atividades. E aqui, só reforçando que o percurso metodológico de elaboração, da produção e aplicação das atividades dos professores, elas têm que obedecer esses 3 pontos. Elas são atividades complementares, são atividades de revisão e nivelamento, e também desenvolvimento da autonomia intelectual do nosso estudante. Cada semana, gente, ela vai propor temas, como já foi apresentado anteriormente, né? E ela traz também seus objetivos. Então, é importante que cada professor faça uma leitura, né? E esteja com esse material no momento que ele vai fazer ou que ele vai planejar o seu programa, né? De ações estratégicas com relação ao estudo remoto. Então, aqui nós temos os principais objetivos dessa primeira semana, que é a identidade e a autonomia. Não vou fazer a leitura para não ficar muito cansativo, né? Mas isso aqui é material para que os professores possam se deleitar e melhor elaborar o seu programa. A parte de estratégias também. O material ele traz algumas estratégias, sugestões da secretaria para os professores e que nós, professores, também podemos utilizar da nossa vivência, da nossa experiência e também da nossa criatividade, né? Em bolar, em planejar estratégias para que a gente venha trabalhar esse momento. Então, aqui nós temos listado algumas estratégias que são propostas. A exemplo, né? Elaborar um cronograma para a leitura de contos, de fábulas, histórias em quadrinhos, né? Tirinhas cômicas, sugerir filmes para os estudantes, séries, vídeos do YouTube e por aí vai. A segunda semana, ela vai tratar justamente natureza e sociedade. Aqui são os temas que já foram abordados anteriormente. Aqui também nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os objetivos que são propostos para essa segunda semana, né? Seguindo a linha, nós vamos ter aqui um conjunto de estratégias que os professores devem, né, ler, né, para planejar o seu programa, né? O seu programa semanal. E aqui são sugeridas algumas estratégias, né? Sugestão de filmes, de séries, de trabalho com temas que vá retratar a questão do impacto, né? O impacto negativo, que aí está se falando aqui de sociedade, de natureza, questão da sustentabilidade.
Então, esse material aqui é para que o professor faça uma leitura e oriente, né? Use como orientação, subsídio para a elaboração do seu plano. A terceira semana é a semana voltada ao tema saúde, né? Ao eixo saúde. Então, nós vamos ter aqui alguns temas a serem tratados. Hábitos de vida saudável, prevenção contra vírus e bactérias, através de simples hábitos de higiene. Então, esse tema aqui ele está muito, se encaixa muito bem com o momento que nós estamos vivendo, né? Porque aí a gente pode trabalhar toda essa questão do coronavírus, né? Toda essa questão da Covid-19. E aqui são propostos os objetivos para essa semana, tá? Seguindo a linha, as estratégias, né? Que nós podemos fazer a leitura e utilizá-las, né? Ou então criar novas estratégias que estejam presentes lá no nosso plano. A quarta semana, ela vai tratar do eixo economia, né? E aí ela vai trazer como temas a economia doméstica, o orçamento doméstico, o consumismo, estudo orientado e nivelamento. Também apresentando aqui os seus objetivos, né? Que aí o professor deve fazer a leitura. Aqui dentro dessa parte do eixo estruturante da economia, a gente vai buscar muito essa relação, né? Desse momento que nós estamos vivendo, né? De isolamento social e a questão econômica. Como eu tenho utilizado a educação financeira, né? Para viver nesse momento sui generis que nós estamos passando. Então, aí você vai usar muito a educação matemática, financeira, como eu tenho elaborado, né, o meu orçamento doméstico. Aí vai se trabalhar a questão da economia doméstica, vai se trabalhar a questão do consumismo, né? E aí você vai ter uma gama de objetivos a serem traçados e também estratégias que poderão ser utilizadas a partir do seu próprio cotidiano, né? A questão do consumo de energia, a questão do consumo de alimento, a questão do consumo de água, que nesse momento especial, como estamos em casa, né? Estamos isolados, nós estamos utilizando mais, né? Alimentos, estamos utilizando mais a energia, estamos fazendo utilizando o consumo, né? A questão do consumo, ela está sendo de forma bem maior do que períodos anteriores. E aí, como nós estamos vivenciando tudo isso? E aqui, pessoal, a gente traz o plano estratégico escolar, porque esse aqui é o da escola, tá? A escola vai elaborar um plano com base nessa orientação aqui da secretaria. Então, nós, professores, vamos elaborar o nosso plano e a gestão, ela vai pegar as nossas propostas lá e vai colocar justamente aqui. Lógico, ela vai elaborar todos esses campos aqui, como estão sugeridos, mas observe que aqui você vai ter, olha, componente curricular, português. Quais são os anos ou série que esse componente curricular é trabalhado? Não sei lá, primeira série, segunda série e terceira série do ensino médio. Aí aqui nós vamos botar o nome dos educadores e o prazo. Então, por isso que nós estamos articulando os professores da rede, né, principalmente da escola, para que a gente possa elaborar o nosso plano, para que nós tenhamos esse quadro preenchido e aí possamos trabalhar de maneira estratégica. Aqui, só mostrando, né, aquele quadro que eu abri, o nosso momento, né, de discussão, onde nós, professores, vamos utilizar para elaborar o nosso programa de planejamento, tá?